Muito boa tarde, estou aqui mais uma vez invadindo o estúdio do Entre Família, mas por favor, Cris, não saia daqui. O Cris está dizendo que vai me deixar apresentando sozinha, mas eu ainda não tenho peito para isso, por favor. Eu não tenho coragem para isso e inclusive hoje o programa vai falar sobre isso, mas para apresentar sozinha eu sou frouxa, Cris. Muito boa tarde para você, eu estava fazendo um teste de coragem e tal, e outras, será que tem a ver? A gente fala assim, olha, eu não tenho coragem de saltar de paraquedas, eu não tenho coragem. E a plataforma do medo, será que é a mesma plataforma onde gera coragem? Será que tem a ver? Olha que esse debate aí é bem filósofo, eu gostei dessa ideia aí, hein? Como é que gira essa questão? Ela tá com medo e não tem coragem. Mas a palavra, né, coragem vem do latim e agir com o coração. Então, quando você age dessa forma, será que o medo está na mesma plataforma? Ou aquela pessoa que mesmo com medo, ela ultrapassa os seus limites? E tem proporções diferentes da coragem também, né? Tem gente, por exemplo, que não tem coragem de descer num brinquedo do passeio do Grêmio aqui da TV Novo Tempo, sou eu. Amarelei bem na hora H ali, ó. Mas em outra circunstância eu tive coragem de descer, de saltar de paraglider. Vai entender um negócio desse? Olha, na verdade ela tem que escrever um livro entendendo, né, as minhas facetas do medo. E outra, inclusive, falando em livro, nós temos hoje uma jornalista, uma escritora que tem um livro que tem como base essa questão da coragem. Pois é, e é uma ótima dica de leitura aí. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela aqui no nosso programa. E depois vocês também vão poder saber um pouco mais sobre a carreira dessa jornalista aí. E no programa de hoje também nós temos uma coach, uma empresária na área administrativa, que também trabalha dando palestras nessa linha, encorajando e tudo mais. E quem tem uma coragem? E quem tem talento também, Karina do Canto hoje. Ai, que lindo. Olha, ela já me falou agora que vai trazer um especial de Natal para você que acompanha durante todo o ano. Que legal. E olha, é demais. É demais. Eu, Agora, inclusive, vou anotar tudinho para poder aprender um pouquinho aqui com essa minha amiga maravilhosa. com certeza. Agora é o seguinte, ó. Deixa o controle remoto de lado. Você tem que ter coragem, um programa desse, com tudo que tem hoje para trocar de canal. Eu acho que tem outro nome isso aí, por favor. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o controle e você vai tirar as pilhas, só um pouquinho. Vou pegar aqui. Minha senhora, me dá o controlezinho aqui. Ó, aqui, tira a pilha. Tira a pilha. Tira a pilha, aqui, acabou. Ó, porque pra isso eu tenho coragem de sobra. Fechou. Descartei todas Acabou, as pilhas pilhas. estão fora. Não que você tá sem controle, sem o controle da TV. Porque... E tem um detalhe aqui também, viu? Hoje a gente vai aprender a ter coragem para enfrentar os nossos medos, porque medo todo mundo tem. E para isso eu vou precisar que você tenha ainda mais coragem de sentar aí no sofá e acompanhar a gente, porque como diz em baianês, o programa de hoje tá muito massa. E olha só, nós temos agora um intervalo mais rápido da TV brasileira. 30 segundos o nosso primeiro intervalo. Muito rápido. Então, vou só tomar uma aguinha, puxa o intervalo que eu vou tomar água. Então a gente volta em 30 segundos, toma uma água assim como o Cris e já volta para nos acompanhar aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Que tema é esse sobre coragem? Você que tem alguns medos, você que não está entendendo também qual base, já que a origem ali do latim meio que ficou assim, aí latido, passou o cachorro, confundiu tudo. Calma, a gente vai resolver. Olha, tá querendo lavar a louça agora. Agora não, pelo amor de Deus. Não tenha coragem de deixar para depois, espera um pouquinho, olha, porque a gente tem uma pergunta para você. Qual é a pergunta? É a pergunta que não quer calar. Em que situação você teve que mostrar coragem? E eu quero saber, eu quero que você me conte tudo, tintim por tintim, até porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje. Então, por favor, hoje é essa a pergunta da nossa interação e eu preciso que você participe aqui com a gente. E por onde, Cris? No nosso WhatsApp, que é muito fácil, já deveria estar no teu WhatsApp, mas vou te dar uma colher de chá. Abre aí, tá com a mão molhada, seca esse guardanapo aí, pronto? Já coloca novo contato. Isso, meu programa favorito, Entre Família. DDD 12 9 8315 0249. 12 9 8315 0249. E agora nós vamos à nossa sala mais conhecida do Brasil apresentar os nossos convidados de hoje. Por favor. Você por aqui, Obrigada. por esse lado aqui. Pronto. Quem está aqui com a gente, querida? Quem está conosco? Quem está conosco? Eu posso começar ali pelo final? Claro, comece pelo final. Primeira vez na minha vida que alguém começa a priorizado. Tá vendo? Tá vendo? Não, é porque é preciso ter coragem para conversar com você. Para mudar as coisas. É, para mudar. E outra, a gente faz as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Pois é. De repente o resultado hoje vai ser diferente, tem que ter coragem para isso. Eu gostaria de começar com ele porque ele é quase que um baiano, você sabe, né? Morei 5 anos na Bahia. Ele não é baiano de nascença, mas é baiano de convivência. Com certeza. Sabe todas as gírias, sabe o que significa barril dobrado, não é não? Com certeza, sim. Porque esse programa não é um barril dobrado. Não é. Não é um barril dobrado.
Mas Temos aqui o nosso querido pastor Felipe. é muito bom estar com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz porque agora eu estou toda semana aqui no Entre Família. Já sou dessa família oficialmente. Muito bem. Ao seu lado, ela que a gente deu um pequeno spoiler no começo do programa, que é jornalista, que é palestrante também, tem um livro muito especial sobre coragem e veio dividir com a gente, porque será que dá para doar coragem? Ah, eu acho Não, que dá. tem aplicativo agora que você consegue doar créditos, doar bateria, doar coragem. No programa de hoje, querida, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. tarde, Felipe, boa tarde, Boa Débora, tarde. boa tarde, Cris, e boa tarde, Luiz. Muito obrigada por vocês terem me convidado para vir aqui hoje. Eu acredito que a gente tem que dar o que a gente tem. Eu procuro me munir de informações para poder compartilhar com as pessoas e ajudar a tantas pessoas. Eu gosto de ser útil. Assinatura Carla Brandão, a nossa jornalista. Já vou colocar no meu Face para trazer Já agora. vou marcá-la. tudo Não, e certo. a gente já pode usar, inclusive, a hashtag Doe Coragem, não é Doe isso? coragem. Olha aí. Legal. E do lado da Carla, a gente tem aqui a Débora Avelino, que o currículo dela também é gigantesco, viu, gente? Ela é empresária, ela é coach, ela é graduada em administração de empresas, atua no desenvolvimento humano de habilidades como comunicação, inteligência, controle emocional. Cansou? Fale-me mais um Tudo pouco isso é sobre coragem, você. né? É verdade. Um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. E tudo isso é coragem, né? Legal. Você já disse várias aí das minhas profissões, mas estou aqui aberta também para conversar com vocês e participar aí desse programa incrível. E aprender sempre, né? Porque a gente Aprender. precisa realmente dessa coragem para entender que a gente não sabe de tudo e que por isso que a gente pode assistir o Entre Família para aprender cada vez mais, não é isso? Eu, Com eu posso certeza. começar falando uma coisa que eu já aprendi, que já me deixou confortado? Claro. Porque o Cris falou ali que medo e coragem podem conviver. Pode ser uma pessoa que tem medo e é corajosa. Eu comecei a ficar confortável, porque eu pensei que eu só tivesse medo. Mas eu tenho muito medo de negócio de altura. A Luísa falou lá que não desceu no tobogã e no passeio do Grêmio. Eu também não desço. Já falo aqui no ar mesmo, eu não desço. Eu fico lá embaixo com as crianças. Eu fico. Eu acredito assim, muitas coisas são fobias, né, na verdade. Mas o medo saudável é aquele que nos preserva a vida, é aquele que não nos deixa fazer loucuras. Esse medo é super saudável. A coragem que a gente tem que ter, como o Cris falou na abertura, é aquela ação que vem do coração, que é do latim, como você explicou. Isso sim é coragem. É aquela coisa que nos impulsiona para fazer o que a gente tem vontade de fazer. Então, o que a gente não pode é ter vontade de fazer uma coisa e não fazer por vergonha, não fazer por medo da opinião do outro. Isso aqui está fora de moda, porque isso não leva a lugar nenhum. Verdade. Quantas e quantas oportunidades a gente perde justamente porque a gente não tem essa coragem. Porque Muitas, né? E, às vezes, o medo da sociedade paralisa a gente. E isso é muito grave, realmente. Eu conheço pessoas que têm grandes problemas, transtornos emocionais, inclusive, questões de baixa autoestima, frustração porque não desenvolveu aquela habilidade, ou não seguiu aquela profissão porque era a tradição da família, aí não teve a coragem de enfrentar e buscar sua realização profissional, pessoal. E causou aquilo ali toda uma frustração. Acho que a Débora O sabe medo muito bem disso. do julgamento faz com que a gente paralise, né? Eu sou a prova viva disso, porque eu fui uma pessoa muito tímida, eu sou ainda tímida, mas eu faço palestras, eu já fiz palestra para 100 pessoas, 200 pessoas, já estou aqui na TV, então assim, é uma coragem, né? É uma coisa que não me paralisou. A comunicação não me paralisou, me comunicar com as pessoas e ver que as pessoas vão falar, um ou outro fala, mas a gente tem que seguir. Aprender a lidar com isso. Aprender a lidar. Eu li uma biografia de um boxeador famoso e tal, nem é referência para outras coisas, mas o que eu vi nele ali é que quando eu vi a figura daquele atleta, ele me passava toda aquela fortaleza. Só que aí, abrindo o case, abrindo a mente, a caixinha de surpresas, ele sempre entrava com medo. Eu disse, rapaz, como pode e tal? E de uma maneira simples, porque na época até essa questão da psicologia, né, permeava em alguns cantos, não era tão popular. Graças a Deus a gente está, né, tendo acesso, né, a esses quesitos. Mas o que ele colocou é que naquele momento ele tinha que lidar com o medo, ele usava o medo a seu favor. Alavanca, né? E o que acontece? Esse medo fez ele até mudar de tática dentro desse esporte. Ele fazia o quê? Ele não era a grande meta dele não foi aprender no boxe a atingir. Ele teve que aprender com o medo a saber apanhar. No caso, a receber o golpe.
Claro, eu não estou aqui fazendo apologia ao boxe, mas trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes o medo nos retira de ter essa autoavaliação do que eu tenho que passar para melhorar, porque o medo me frustra de tudo. Você sai do verdade. protagonismo, você vira coadjuvante da Coadjuvante. sua própria vida. Isso é muito ruim, né? E a gente começou a perceber, como a Luísa falou, que as pessoas estão se permitindo virar coadjuvante muito facilmente. Então, a gente está começando agora, como você também disse, da psicologia positiva, a se reintegrar ao seu próprio papel. Isso é maravilhoso. E uma coisa que eu acho legal também sobre essa questão da coragem é que a gente precisa valorizar as pequenas coisas também. Que às vezes para o outro é pequeno, mas para a gente não é. Uma experiência pessoal, por exemplo, para mim, foi a questão do meu cabelo. Eu sempre dei química no meu cabelo e alisei o meu cabelo. E nada contra com quem faz isso. A mulher tem que ter coragem, protagonizar e dizer assim, o meu visual vai ser esse. Então, hoje, eu aprendi de que eu posso ter o cabelo do jeito que eu quiser. Como eu sofri, por exemplo, um acidente de carro, eu fraturei 4 vértebras. Já foi uma coisa de proporção maior. Mas isso me deu um medo e um trauma tremendo de andar de carro. Eu não andava de carro com os meus pais, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Só tenho a minha irmã Liliane, era a única que eu conseguia andar tranquilamente de carro. E hoje a gente trabalha aqui em Jacareí, eu faço várias reportagens em São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, tudo de carro, muitas vezes. Passo horas, 4, 5 horas de carro, às vezes, numa reportagem. E graças a Deus eu não sinto mais esse Posso medo. te fazer uma pergunta? Claro. Qual foi o gatilho para você começar a pensar em assumir seu cabelo afro? Tem um gatilho. Teve alguma coisa que te fez mudar de ideia. Você ganhou Sim. força, né? É. Eu ganhei força. Doaram coragem para mim. É claro. É por isso que Esse movimento de você falar, solte os seus cachos, se liberte, isso foi muito positivo, apesar de que às vezes tem um perigo ali da doutrina ser da inversa, né? Da ditadura ser inversa. Olha, você não pode alisar quando isso não existe. É. Eu acho que você se sente bem como? Me sinto bem assim. Hoje, por exemplo, eu me sinto bem de qualquer jeito. Eu entendi que eu sou maravilhosa com cabelo de qualquer jeito. É uma coisa de louco, Cris. Eu acho também uma das características dela é a A questão humildade da também, humildade. né? Está latente. Deixa eu só pegar, cair um pouco de humildade no chão. Muita humildade, Tá segura um pra pouco mim. aqui. Obrigada. Muito bom. Me dou humildade, olha só, esta pessoa, mas aqui, meus cabelos também me sinto muito à vontade. Mas é isso que eu achei importante, porque às vezes a gente tem o costume de analisar só o nosso umbigo e acaba apontando as fragilidades dos outros em vez de doar uma parcela. Sim. Porque o que acontece? Essa parcela de coragem não vai me faltar. Uhum. É uma coisa que você doa e continua. É a mesma coisa que a gente fala aqui de esperança, né? Na TV Novo Tempo, na rádio, na rede do Novo Tempo. A esperança, esses conceitos de ajudar o próximo, acaba nascendo mais. A gente vê a nossa coragem na outra pessoa e aquilo realimenta como uma fonte, né? Porque a gente só pode doar, de fato, o que é nosso. A gente não está descartando nada. Só acaba o que a gente descarta. Ah, eu não quero isso porque não é legal, vou dar porque é ruim, porque é feio. Não, a gente tem que dar o que é nosso melhor. E aí, quando a gente doa o que é de melhor, a gente está dando a nossa melhor parte, isso reverbera. É por isso que doar é muito bom. Por isso que a gente, quanto mais doa, mais vontade tem de doar. Vocês já perceberam isso aqui, né? Agora eu queria fazer uma perguntinha aqui para Débora, porque é difícil dar o primeiro passo. Por exemplo, outra questão pessoal minha. Gente, hoje eu estou abrindo o meu coração. Hoje é um pra programa você. assim, de confissões. Entre família versão confissões. Barra confissões. Por exemplo, da minha família, eu só tenho na minha família. Olha que minha família é enorme, gente. Só por parte de pai foram 12 filhos, por parte de mãe 7. Para você ter noção de como minha família é grande. Sabe quantos Mas saíram tem que fazer de Salvador? excursão pro Natal. Não, Vamos alugar um ônibus para levar a você vai? família. Eu vou no B. Qual é a linha e tal? Qual é o fluxo? É tipo isso. É parentes de até 3 anos no primeiro andar, no segundo. Então, e só dessa galera toda, a gente conta de dedo quantos saíram de Salvador. Foi difícil para mim sair de Salvador para vir para cá. Então, a questão de estar todo mundo pertinho, mundo você teve que pertinho. ter. E como é que você conseguiu coragem para sair lá? Sonho. Porque meu olho estava tão fixo no meu sonho de ser jornalista, de me realizar profissionalmente, de crescer, de viver novas histórias, experiências, que na cara, na coragem eu Então, fui. mais uma pergunta com a história da Luísa. Não indica que E você aí não eu- estava com medo de sair, mas Não. você enfrentou o medo por causa dos Exatamente. sonhos. E é difícil tomar esse passo. E aí agora eu queria a ajuda da Débora justamente para dizer como é que a gente pode realmente chegar a esse passo de enfrentar o medo, colocar o medo no segundo plano e a coragem em primeiro para você ir lá e fazer. Você disse tudo, né? Você tinha um objetivo, ser jornalista. Poderia ser em São José, em Jacareí, no Rio de Janeiro, aonde fosse. Mas você tinha um objetivo, você tinha um sonho. E eu também sou assim. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu vou atrás do meu objetivo, do meu sonho, do que eu quero.
E você tem o autoconhecimento, você se conhece, você sabe o seu limite. Eu sei o meu limite, o Cris hoje sabe qual é o limite dele. Eu sei até onde eu consigo chegar, eu sei aonde eu não posso ir. Então, o que você me disse, você já explicou tudo, né? Você tem um sonho, você planejou, com certeza você planejou, porque você estudou, você se preparou, você se formou para você estar aqui. Então, você teve um passo a passo, que eu acho que você chegou a comentar isso, não foi? Sim. Que a gente precisa seguir, né? A gente tem que ter uma escada, a gente tem que ter um passo a passo para chegar nesse objetivo. Agora, falando de passo a passo, eu não sei vocês, mas quando você pega uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, o medo faz parte, porque vai protegendo ela. Aí, aquela que se livra muito fácil do medo, a gente diz, ih, né, sabe? E eu queria saber, um exemplo, como achar um equilíbrio, porque às vezes a minha avaliação sobre o meu potencial, ela pode ser errônea. É verdade. E às vezes até o meu passo dado erroneamente vai me dificultar, vai me criar um trauma. Como a gente se blindar nesse momento ou não existe blindagem? Quem tem filho aqui? Eu tenho. Então, você já viu seu filho Essa aqui está pequenininho? encomendando. Eu Tá também tenho. Na encomendando. verdade, eu tenho duas O meu tá me gatas. assistindo. Tem 21 anos o meu. Eu falo muito sobre isso nas minhas palestras. Qual pai, qual mãe vê um filho pequeno que vai fazer alguma coisa meio arriscada e fala assim, vai sim, vai lá, se aventura, arrase. Ninguém. A gente fala, cuidado com a mão. Vai Não quebrar. põe a coisa, vai quebrar, cuidado para não tropeçar, olha, não põe a mão na boca. A gente já coloca isso desde criança, na mente da criança. Desde que a criança está crescendo, aprendendo, a gente já coloca medo o tempo todo. Quando, na verdade, isso vai acontecendo até a vida adulta, na hora de ser empreendedor, na hora de tentar se pedir um emprego, na hora de pedir um aumento, na hora de reivindicar alguma coisa, de assumir um cabelo que ela quer ter, a gente também só pensa nas coisas que a gente tem aqui na nossa cabeça. Muitas restrições, muita gente reprimindo a gente. Isso vai virando um hábito. E aí virar essa chavinha, dá um É trabalho. um medo estruturado nas questões culturais, de família, Vem de e crença, até em situações criação. mal resolvidas também, né? Olha, perdão. Vai lá, siga adiante, porque o pontinho mágico que fica no nosso ouvido já falou que o tempo desse bloco está encerrando, E eu tenho né? medo. Inclusive, eu quero também. ajuda aqui. Por isso que eu parei. Você viu que faltou coragem para continuar? Não, eu quero saber como... Eu tenho 4 minutos para aprender, porque é o nosso intervalo rapidão, tá? E eu vou buscar como superar essa questão do limite do ponto. Arranco, jogo fora. Não pode. Eu tenho que aprender a lidar com ele. Pois é, complicado, né? Então vamos para o intervalo e vamos aprender juntos no programa de hoje. Não sai daí. Já estamos de volta e olha, eu posso te garantir que depois desse programa eu vou sair daqui muito mais encorajada, empoderada, preparada para enfrentar todos os medos do nosso dia a dia. Porque eu sei que todos os dias a gente tem que matar um leão por dia, né? Como diz o ditado popular. Mas aqui no Entre Família você vai aprender a como ter coragem e a enfrentar todas as dificuldades com alegria, com êxito, com a cabeça erguida, porque aqui tem um cheirinho de coragem sensacional nesse programa de hoje, viu? E olha só, é preciso também ter muita coragem para pedir e receber esse presente maravilhoso que a TV Novo Tempo proporciona para você. É o nosso estudo bíblico Entre Família. É uma revistinha que você com certeza já conhece. Se o seu caso é aquele que você já pediu, você pode pedir para outra pessoa, para um amigo, para um vizinho, para um professor, um colega de trabalho, eu não sei. Mas você pode pedir quantas vezes você quiser para presentear outras pessoas. Se você é daquele que ainda não tem o seu estudo bíblico, então, por favor, entre em contato com a gente. O DDD é 12 e o número é o 981001425. Você pode mandar ali aquela mensagem, a boa e velha mensagem no WhatsApp e pedir a sua revista. Você pode também ligar para o nosso número fixo, viu? É o DDD 12 também, 2127-3121, e aí pode garantir a sua revista Entre Família. E vale a pena ressaltar aqui que você não paga nada por esse presente, você não paga pela impressão, pelo envio, é absolutamente gratuito para você colecionar, viu? E tem várias revistas. Olha só, gente, o Cris roubou a revista de mim aqui. Devolva a minha revista, que essa é minha. Essa daqui eu não divido com ninguém. Eu não tenho coragem de dividir essa revista com ninguém. Ele foi muito... Olha, você foi muito corajoso. Mas deixa no próximo intervalo que a Baiana vai rodar aqui. E eu queria compartilhar com você um estudo que está lá na página 64. Olha só, é a lição 12 que fala sobre emoções venenosas. Porque a gente sabe que na prática várias emoções venenosas paralisam a gente. Nos enche de medo,
tira da gente aquela coragem para enfrentar as adversidades da vida e a gente precisa se livrar dessas emoções venenosas. E você quer saber como se livrar dessas emoções venenosas? É só pedir aqui o estudo do Entre Família. A gente tem aqui, ó, existe alguma relação entre o amor e o ciúme? Muitas vezes a gente precisa ter coragem para saber, ó, essa emoção aqui é venenosa, o ciúme não é legal. Então vamos acabar com isso? A gente precisa ter coragem para mudar os nossos comportamentos, a gente precisa ter coragem para ser feliz. Então, por favor, aqui está a nossa revista Entre Família. E agora eu queria chamar você para assistir uma reportagem especial da nossa repórter Pamela, que falou com uma especialista a respeito do que acontece com o nosso cérebro quando a gente sente medo, quando a gente tem coragem. Vamos conferir essa reportagem então? Por favor, roda o VT. Muita gente confunde coragem com o fato de não ter medo, e na verdade não é isso. Coragem é quando a gente sente o medo, mas mesmo assim a gente enfrenta, né? Tem uma ação de enfrentamento. A área responsável pela coragem no nosso cérebro é o córtex cingulado anterior subgenual. É uma área que foi descoberta, né, recentemente até por algumas pesquisas, é uma área aqui próximo à nossa testa, e ela acende quando a gente está enfrentando uma situação, quando a gente está sendo corajoso, né? E acende junto à amígdala do cérebro, que é a área que a gente acende quando está com medo, por exemplo. Então é bem interessante ver que quanto mais a gente enfrenta, quanto mais a gente treina situações de enfrentamento mesmo, que a gente supera alguns medos nossos, essa área acende mais, né? Fica mais treinada. Assim como a gente ficar com um tanquinho na academia, que a gente quer ficar com o abdômen sarado, quanto mais a gente treina, mais faz, melhor fica. Tem uma técnica que eu gosto muito pra gente ser mais corajoso, pra gente conseguir enfrentar situações difíceis. Então, por exemplo, se você tem medo de andar de montanha-russa, ou medo de falar em público, medo de matar barata, pensa num medo bobo que você tem, mas que você já conseguiu enfrentar esse medo em algum momento da sua vida. Então, eu vou pegar o exemplo de matar barata, por exemplo. Então, você tem pânico de barata, mas em algum momento da sua vida você foi lá e deu uma chinelada nela, né? Então, o que você faz para treinar a sua coragem? Primeiro, você pensa e lembra do medo que você sentia antes de enfrentar a barata. Então, pensa bem nesse medo. Depois, você começa a lembrar as afirmações e pensamentos que você fez pra matar barata. Então, por exemplo, eu tô sozinha em casa, se eu não matar, ninguém vai matar. A barata não vai fazer nada comigo porque ela é pequena. Enfim, afirmações que você fez pra você mesmo pra conseguir enfrentar esse medo e ir lá dar uma chinelada na barata. Ok, fez isso, certo? Agora pensa numa situação que você tem agora na sua vida, que você tem medo, que você não consegue enfrentar. Então você vai lembrar do medo que você teve, daquela situação lá atrás que você enfrentou e dos pensamentos que você teve para enfrentar isso. Ótimo! Agora você pensa no medo que você tem nessa situação atual e pensa em coisas, razões para você enfrentar isso. Então, por exemplo, agora você está com medo de falar em público, por exemplo. Então pensa, poxa, eu tô com medo do quê? De ser humilhado? Ah, mas se eu levo um tombo eu também sou humilhado, eu tô perdendo oportunidades com isso, enfim. Pensa em coisas, razões para você enfrentar esse medo. Não precisa ir lá enfrentar o medo agora, mas vai treinando o seu cérebro a pensar nisso e entender que você já conseguiu enfrentar um medo lá atrás. É interessante pensar que novas decisões na vida, né, novos quadros e cenários, tudo isso dá muito medo nas pessoas, porque a gente tem um lugar seguro, que é o lugar que a gente já está, e sair desse lugar, ir para alguma coisa, algum cenário na vida que a gente desconhece, pode dar um medo, um frio na barriga. Então a gente tem medos não só de coisas muito específicas, como aranha ou um avião, mas a gente tem medo de situações na vida, principalmente situações novas, né? Então, treinar esse pensamento e entender que você é capaz de enfrentar isso e um pouquinho de cada vez é o essencial para você ser uma pessoa mais corajosa. Não pensa em enfrentar logo de cara uma grande situação, mas começa um pouquinho, cada dia um pouquinho, enfrentando uma dificuldade pequena a cada dia, né? E você vai treinando o seu cérebro a se adequar a essa nova realidade. E se você não consegue fazer isso sozinho, é importante procurar ajuda, né? Psicoterapia é super importante, tem técnicas específicas para uma pessoa enfrentar situações da vida e ser mais corajosa. Tá gostando, né? Agora você tá virando aquela expert. Você tá agora no grupo, inclusive, comentando o assunto. Sabe quando você recém lê um livro?
recém olhou Entre Família. Aí você já se sente naquela base de poder ajudar, porque você está querendo compartilhar coragem e você já está aquela expert. Isso mesmo, compartilhe coragem, busque conhecimento, isso aí também na área científica, na Bíblia, buscareis e achareis. E agora o que a gente está buscando, inclusive, é mandar um abraço para alguém que eu fiquei sabendo. Você vai mandar Sim, particular. Chegou no teu WhatsApp aqui, não chegou no da TV, que é o 12983150249. Já você vai mandar, mas chegou no da Luísa aqui, um abraço especial. Pois é, um abraço especial para o meu amigo Alberto Almeida, ele é cinegrafista aqui na TV Novo Tempo. Mandou uma mensagenzinha aqui, manda um beijo para a manhinha, Manhã, Dona Ivone. Dona Ivone, Um ô Dona beijo para a Ivone. senhora. Coisa lindinha. linda. Agora me diz uma coisa, o que essa caixa está fazendo aqui? Pois é, parece que tem uma dinâmica especial aqui, É né? verdade. Agora nós vamos literalmente colocar a mão na massa aqui, Carla, Débora, pastor, que é o seguinte. Você teve medo quando você viu essa caixa, não, Cris? Olha, um pouco, porque isso depois até, inclusive, vou colocar mais centralizado aqui a nossa caixa. O que acontece é o seguinte, tá bom aqui, direção? Tudo certinho? Eu estou até querendo pedir desculpas para a Aninha, que ela está falando que a voz dela, ela é uma delicadeza aqui no nosso... Tudo tranquilo, ela e a Patrícia são de boa. Mas o que acontece? Nesse momento aqui, nós temos situações que nós precisamos de uma dose de coragem. Verdade. Então, cada um vai aqui até o centro, vai tirar uma plaquinha e a gente vai comentar essas situações e como a gente dá aquela volta por cima. Na verdade, nem tem só placas, tá, gente? É. Se você observar, tem algumas baratas, aranhas, tem... Isso. tem insetos. São os testes para ver. Pra ver se você Eu vou coloca deixar a a mão. Débora tirar. Vai dar um choque. A gente já tem uma ambulância aqui, algumas injeções, porque alguns são É. peçonhosas e inclusive Tem venenosas. alguns que se segurar com 3 segundos explode, então cuidado. É uma dinâmica bem Vai você diferente. primeiro, por favor, Luiz. Não, Olha que eu vou mesmo, porque Vai. eu sou uma baiana retada. você Então tá aí, ó. entendendo? Eu vou primeiro. Óleo de dendê. Olha aqui. Vamos lá. Opa! Gente, esse daqui é muito fácil Câmera pra mim. 2, câmera 2. Câmera 2. Isso, Olha aqui, é muito Felipão. fácil essa pra mim aqui, ó. Experimente um prato novo. Pense uma pessoa boa de boca, sou eu. E eu adoro comer umas comidas diferentes. Agora, gente, se for para poder me chamar para comer uma comida diferente, tem que ter bastante coentro, pimenta cominho, tempero, viu? Ó. Amo, por favor. Agora é o seguinte, tá aí, ó. Ela já criou condições para experimentar o prato. Exatamente. E ela já tá, sem não querer, vem queimar meu subliminarmente, fugindo Tem que comer do o que novo. aparecer. Pode ter uma comida Eu assim diria que- inteira. Quero ver você comer. Não, mas uma comida muito temperada, por exemplo, assusta muita gente. Mas E olha, outra? eu A tenho depender dificuldade do de tempo. comer assim, um prato novo. Eu passei um tempo na África fazendo trabalho social, evangelístico, e lá tinha um prato típico lá, né, chima. Eu confesso para você, eu passei 17 dias em Moçambique, eu não tive coragem de comer chima. Os meus colegas chima? comeram. Era uma massa que você colocava um molho em cima, tipo um cuscuz branco, assim, um negócio. Aham. Mas eu não comi, depois eu me arrependi, porque eu não sei qual é o gosto daquele negócio. O pessoal comeu e disse que era muito legal, mas eu tenho dificuldade com isso aí. Mas isso aí que você falou é muito importante, porque, por exemplo, para mim, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que o que eu não fiz. Porque aí o que eu fiz, eu me arrependi. Eu aprendi com aquele erro, com aquela situação, já vivi aquela experiência. Agora, do que eu não fiz, passou a oportunidade e eu não consigo mais viver aquilo. Ano que vem Então, eu vou voltar coma, na África, então coma. quem sabe eu como lá. Não, e às vezes até em alguns conceitos o medo, né, a dor te dá coragem, porque você tem medo da dor e você tem coragem para fazer aquilo que você não tinha. Então, Verdade. então às vezes um prato, eu tinha uma alimentação totalmente diferente. E eu disse, não, rapaz, eu vou comer isso aqui para sempre, esse negócio aí de chá e tal. Aí eu tive que ter uma dor para criar coragem. Então, às vezes, você precisa de algumas muletas para você ter coragem para outra questão, né? Sabe o que manhã diz? Que quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Sim. A frase antes da surra era exatamente com o cinturão na mão, ela dizia: quem não vai pelo amor, vai pela dor. A gente aprendeu isso em alto relevo. A gente ficava com 36, 37 na perna, 36, 37, passava a mão aí, Deixa pastor, eu tirar agora o meu aqui. vai vamos lá que a gente vai falar esse negócio do chinelo, aquela marca do chinelo. Tem não, né? A única coisa que eu não gostava era apanhar no banho, porque na água dá outro impacto. É outro programa que a Esse gente tem que aqui, fazer. hein, ó. Esse aqui precisa de coragem, hein? Eu já fiz isso uma vez, mas eu tenho que fazer todas as vezes, todo dia. Cadê ali na 1? Na 1 ou na 2? No Felipe aqui, ó. Number Se two. declarar para alguém. Ah, que legal. Pois é. Eu casei. Eu fiz isso. Ai, gente. Eu tive que ter muita coragem. Não vou Mas é um contar ato aqui a de história para coragem vocês, mesmo. porque eu precisaria de um programa inteiro para contar. Nossa, fiquei curiosa. Mas foi. Minha Você ca- suou muito? Não, foi a pior cantada da história da humanidade, mas deu certo, né? Deu porque ela certo. caiu. Ela É que você caiu. foi autêntico. Foi. Isso, em suma, é o que Eu vale. perguntei se ela estava aceitando o currículo, acredita? É isso que fala. Pode o negócio, mas deu certo, cara. Você vê que... Gente, meu Ela marido aceitou, né? não Eu tem vou, problema vou lhe dar uma de se dica, pastor. declarar, né? Ela já estava com vontade de lhe contratar, não importava currículo nenhum. E a ação já disse, não, tá bom, tá ótimo. Inclusive, agora você vai ter a chance de fazer isso de novo. Para qual câmera?
Qualquer Câmera E ela deve estar me ouvindo agora ali na escola bíblica. Amor, eu te amo. Foi a melhor escolha da minha vida, você. Ah, que lindo. Que é isso? Para com isso. Eita. Se fazendo um programa aqui. No Banco do Amor agora foi uns 100 Que pontos. isso, tá doido. Meu maridinho, ele é corajoso pra se declarar, porque Ó, no esse- último rapaz, programa ele mandou Não tem um mensagem ao programa que ela não vivo. fala do marido dela. Essa mulher é apaixonada, 9 meses de casado, tá demais. Olha que eu Luiz, você se declarou pro seu marido? me declaro todo dia. Nossa. Meu pretinho, eu te amo. Mas pela primeira vez, assim, alguém já teve aqui, pela primeira vez, assim, Você não conhece, você estava com vontade de falar e aí, cara, eu Bem preciso chegar. corajosa nesse É? ponto. Eu acho que é porque eu já perdi, no começo, né? Quando eu era mais nova, eu perdi muitas oportunidades por não ter coragem. Depois de um tempo, quando eu quero uma aquele coisa... ditado popular que falo. cavalo encilhado só passa uma vez. Eu não faço pode acontecer um não, né? O Como ela não a gente falou, já tem. tenho, Já é. tem. Pronto. Só que eu procuro ser autêntica. Essa que é como ele foi do jeito dele. Pois é. O esquema é ser autêntico, é falar do seu coração. Não pensar no que outra pessoa fez, o que o artista fez, como é que o outro fez. Não, fazer do seu Ter jeito. coragem de ser você mesmo. Ser você Agora mesmo, seja ser você mesmo falou. e encare uma placa aqui. Tchan, 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 tchan. Carla Brandão, a mulher que não tem medo de se declarar, nacionalmente pegando uma placa que pode dividir a sua vida. Já, Adorei. agora fui sensacionalista agora. Foi, total. Você exagerou, Foi. mas tudo bem. É. Ó, Tipo um programa de outra emissora. tchan, 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 tchan. Essa é difícil, hein? Mas é muito legal ter tirado essa. Escutar a intuição. Tipo, tá tudo dizendo Nossa, pra foi você muito assim, forte. É. faz, todo forte, mundo, você tem que fazer isso, e você sente o contrário. E aí? Então, quando a gente faz o contrário é quando a gente se ferra. Pode reparar, todos aqui que estão ouvindo a gente. Quando a gente sabe que o nosso corpo, o nosso coração diz o que é para fazer, aí você põe o ego, que a gente chama na psicologia, né? Que aí você fala, não vou fazer porque a pessoa pode não gostar. Verdade. Uma coisa é ter bom senso, não é? Mas a intuição não erra. Dificilmente erra. E pra mulher que tem essa questão da intuição feminina, né? É E ainda se mais for mãe, forte. então, se a sua mãe... É, cadê? verdade. Olha aqui na 1. Você é filho, se a sua mãe disser assim, não faça, não verdade. faça, meu filho, porque você vai se Não. quebrar. Verdade. Eu digo que a mãe, ela tem um Wi-Fi, que ela tem um satélite pra ela. E ela, tipo assim, você tá no fuso horário diferente, 5 horas, ela liga pra você, o que você andou fazendo? Tem câmeras, o Meu que tá filho rodando? fala isso, né, Arthur? Ele está assistindo aí. Ele fala, tinha que ter falado, né? Choveu mesmo. É, Eu isso avisei. mesmo. Não, e tem intuições que a gente fica até com um pouquinho de medo, né? Porque eu sou muito intuitiva. Eu também. Exatamente como você falou, se bateu no meu coração, esquece. É aquilo. E dá aquilo mesmo. O que você tá sentindo agora? Você vai pegar a placa ou Pô, não? eu tô com medo. Então pega, então pega. Tô com medo, mas eu vou. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Cadê os efeitos sonoros? Nossa, isso é maravilhoso. Vamos ver. Aqui? Joga ali na 2, Dois. na 2. Legal. Desistir. Desistido que não está dando certo. Precisa. Muito. Isso daqui caiu perfeitamente pra mim. Se não tá dando certo, próximo. Não deu certo, vamos fazer outra coisa, passa pra Mas próxima. olha, aí tem uma linha muito tênue. Porque a gente precisa ter coragem para insistir. Por exemplo, eu tenho o que foi que me tirou de Salvador para cá? Foi o sonho. Mas qual é o momento que eu tenho que desistir daquele sonho? É difícil, né? É uma linha muito tênue aí entre o momento de desistir e o momento de você enfrentar. Num relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente precisa é uma sabedoria divina realmente, Aí né? você Para tem que saber qual é escutar o a momento intuição. É. de você parar, de você continuar. Como coach, qual é a sua dica? Porque no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. Como você citou agora, se você enfrenta um problema, né? Você acredita que você tem o seu sonho, você vai lá, vai atrás dele, vai estudar, vai fazer e vai buscar. Nesse período acontece alguma coisa, né? A sua intuição vai te dizer, vamos seguir, não, vamos recuar. Você vai saber o momento certo que você precisa recuar. Por isso que eu sempre falo, você precisa se conhecer. É verdade. Conhecer como pessoa, como mulher, como mãe, como namorada, como amiga. Você precisa se conhecer. A gente se conhecendo fica muito mais fácil para você falar, não, agora eu tenho que parar. Agora não dá para fazer. Agora é o melhor momento. Agora, Débora, tem uma onda também, né? Que a gente vem numa onda no bairro, na família, às vezes de desistir do relacionamento e tal. Claro, é uma questão particular. Até o pastor, eu tenho essa questão toda porque eu desconfio do meu braço às vezes. Tipo
das atitudes que eu já tomei pensando só nas minhas circunstâncias, né? E vem essa questão também de buscar em Deus essa questão toda de dar uma conversada, de dar uma parada, porque, um exemplo, você vai no calor da ação, porque o background também nos dá coragem de uma forma diferente. Eu vou pela raiva, eu vou pelas emoções venenosas que você estava oferecendo ali na nossa revista. Eu não oferecia emoções venenosas, não. Você estava falando. Ah, Eu não vi que você não estava oferecendo. Você estava falando. Você estava oferecendo a revista. Olha. Ela está muito embolada. Vou colocar aqui, segura mais umas bolas positivas aqui. Pastor, voltando à nossa linha, muitas vezes nós temos que buscar a Deus também para dar essa pairada, porque senão eu resolvo tudo na força. E às vezes a pessoa fala, eu tenho que resolver na força, porque a coragem vem da força e às vezes não é essa força abraçal, né? Inclusive, essa questão da gente ir só pelo que sente, às vezes é um pouco perigoso, porque às vezes o nosso sentimento está alterado por diversas circunstâncias, né? Então é bom a gente unir o que a gente sente com um momento de oração, com um momento de pedir a sabedoria de Deus, para que nessa união do que a gente quer fazer com o que Deus nos aconselha a fazer, a gente consiga tomar as melhores decisões, né? Agora é sua vez. Cris, olha lá, Cris, tenha coragem. A placa está no fundo, eu vou ver que eu vou derrubar tudo, eu sou atrapalhado. Não tenho medo disso, porque eu já superei. Eu só tenho que aceitar. Isso, aceitação. Já tomei um banho de bolinha aqui no programa. Cadê a minha placa? Ah, tá aqui, ó. Gente, achei ela rapidinho. Muito bem, atenção. Câmera 2, Felipão. Olha aí, Felipão. Tirar uma dúvida na frente da classe. Você tirava, pelo jeito, você tinha coragem. Tranquilo. Tipo, eu nunca tive esse problema, assim. E para o seu filhinho? Papai, como eu nasci? O quê? Não, tranquilo. Tranquilo? E não veio essa pergunta ainda. Eu estou orando pelo dia dessa pergunta. Né? Mas, assim, inclusive, a própria Carol, que já me deu uma dica. Tem um livro da CPB, né? E você consegue abrir esse livro. E outra, a gente tem vários programas aqui de conversar abertamente para a criança, depois ela vai procurar em outra pessoa. Então, tem essa questão de falar do corpo no momento certo, com a linguagem adequada. Não dá mais informação do que ela pedir, né? Agora, sobre essa frase aí, Cris, eu fui professor de educação básica por 15 anos seguidos. E eu encontrei muitos alunos que chegavam na hora da prova e não sabiam do conteúdo porque não tinham coragem de perguntar. E às vezes você perde a oportunidade de crescer, isso em diversas áreas da vida. Né? Você perde a oportunidade de crescer como profissional, como pai, como mãe, como esposo e marido, enfim, porque você tem medo de falar, E às vezes a gente tem medo de falar no relacionamento mesmo de marido e mulher. Eu não vou magoar, eu não vou chatear. E você deixa de falar alguma coisa que faria o casamento crescer, né? A solução realmente, é fácil a gente também estar falando aqui, e muita gente deve estar se identificando do lado de lá da telinha. Aí a pessoa deve estar perguntando, e aí, eu sou assim, como é que eu faço para mudar? Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a respirar. É uma dica importante. A pessoa que aprende a respirar com consciência, que é uma coisa que traz um pouco de calma rápida para que os instintos, como você bem falou, não imperem, para que não seja uma coisa, você não tenha não faça uma violência, ou não faça uma coisa que depois você tenha que pedir desculpas. Respirar. Está aí, é disponível, grátis, todo mundo pode fazer. Primeira coisa. A segunda coisa que as pessoas podem fazer, que eu acredito que é um pouco do que o pastor falou, é agradecer. As pessoas estão muito imediatistas. Se você compra um celular novo, você já daqui um pouco já quer um outro. Você se compara com um coleguinha que tem não sei o quê. E as pessoas são um pouco gratas àqueles momentos em que elas acabaram de ganhar um sapato e ganham o sapato daqui 2 dias, nem lembra mais. Não, tem que lembrar das coisas boas que te acontecem todos os dias. Então, eu dou essas ferramentas para as pessoas que me procuram, nas palestras que eu confiro, que agradecer e respirar são ferramentas úteis para que as pessoas comecem a sentir-se empoderadas, corajosas, que elas possam chegar na frente da classe e fazer uma pergunta, para que elas possam pedir a uma pessoa que elas estão tentando paquerar em namoro, por que não? O máximo que pode acontecer é você falar assim, não era para mim. Não tem um dia perfeito, né? Não existe dia perfeito, nem do artista na televisão, né? Que a gente vê na novela e tal. No dia do cara não foi perfeito também. A gente tem que ter coragem para essas coisas, né? Tem que ter E eu vou ter coragem de fazer um negócio agora que eu nunca fiz. Eu vou chamar o intervalo. Olha aí! Ok? Então eu vou chamar aqui na câmera 1. Pastor, Você eu quero ver, sai. pastor, eu quero ver se o senhor vai conseguir fugir um intervalo ainda recebendo uma Você bolada. não sai daí, a gente volta daqui a pouco com o Entra Comigo. É diferente, é diferente. Já estamos de volta e a gente vai começar esse bloco já com a interação da galera que mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp e ainda dá tempo de você participar. O número É o DDD 12 98315 0249. Falando de coragem, né? Você já teve uma situação aí que você já teve que vivenciar, que você teve que aflorar, ou até descobriu que você tinha uma coragem onde não tinha, por exemplo?
Pois é. E aí, o que é que você me diz? Manda pra gente que a gente vai ler aqui no nosso programa. Por favor, já vamos dar aqui aquela velha e boa lida, Neide Camargo, aqui de São Paulo. Eu precisei manifestar coragem quando me senti presa em um elevador privativo da empresa que eu trabalhava. Eu fui a última a descer e antes de chegar no térreo, desligaram a chave da eletricidade, meu Deus, e fecharam as portas. Eu sabia que só sairia dali no dia seguinte. Gente, tive muito medo de morrer e entrei em desespero. Mas logo criei coragem e determinação para esperar até o outro dia. Meu Deus, ela ficou... Eu espero que a minha esposa não Meu esteja pai vendo o programa, amado. porque ela tem medo de se trancar alguns minutos no elevador, não de passar um dia inteiro. Meu Deus, eu fiquei curiosa para saber o desfecho dessa Não, é o mesmo sobrenome da minha esposa. Olha aí, rapaz. Calma, calma, vai dar tudo certo. Não tem nada a ver com você, viu, Silvia? Por favor, Por favor, Silvinha, hein? Fica tranquila. Eu também Vamos não ia suportar esse negócio, não. A Thalita Fernanda. Ô, Tatá, o que é que aconteceu? Recentemente, eu sofri um acidente doméstico. Tive queimaduras de 2º grau em 7% do corpo. Nossa. Nos primeiros dias, eu escutava o barulho do óleo e acordava durante a noite. Mas tive coragem e encarei o medo dentro de mim. A minha recuperação foi tão rápida que surpreendeu até os médicos. Bom, né? Que bom. É o poder da mente, né? A gente é o que a gente pensa que é, sabe, né? Nós somos o que a gente pensa. Ela deve ter pensado, eu vou me recuperar rápido. Essa é a diferença entre um paciente no hospital que se recupera de uma forma surpreendente e o outro que não se recupera tão rapidamente. Claro que temos as questões clínicas, mas muitas vezes o prognóstico médico é um e a pessoa surpreende, como ela surpreendeu, e ela se determinou. Agora, Carla, tem base bíblica para isso, sabia? Tem Salomão, verdade, né, Não pastor? é Salomão que fala isso? A gente tá na Bíblia que o que a gente é o que a gente pensa, é um texto Sim. bíblico assim. Então, Deus colocou em nossa mente uma força que ajuda. É o que a gente fala de somatização, né? O que a mente pensa, o corpo sente. Então a gente tem essa base bíblica para a gente pensar saudável. Eu nem gosto da palavra pensar positivo, eu gosto de pensar saudável. Porque às vezes você não tem como pensar positivo numa situação de morte, morreu seu parente, você não tem como pensar positivo sobre a morte do seu pai. Mas você tem como pensar saudavelmente a respeito da morte do seu pai, com esperança e tudo mais. Então sim, o que a gente pensa tem muita influência no que a gente faz. Ah, gostei dessa expressão. Não, muito legal. Esse nome é Pastor Felipe Amorim, meu amigo. Ele é meu amigo. Porque a gente diz que a gente também tem que ter bons amigos inteligentes e tal, né? E a gente consegue ir nessa linha aí, A vovó aproveitando. falava, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Verdade. Meu avô falava diferente. Ele falava assim, me diz quem tu andas, eu digo se eu vou contigo. Não pode, né? Já é uma diferença aí. Mas E a agora, gente tem mais interação? claro, que a gente vai junto com o pessoal de casa. Então vamos lá. Mozelita Barbosa, Maceió, nordestina, eu adoro. Mas aí, quem vai ler eu, você não tá mais não, perto de você. Não, por favor, fique à mais perto? vontade. Não, eu já Não, tô... Maceió tá mais perto de você, mas eu vou ler. Certo? Nossa, a letra tá pequena, mas vou conseguir ler. hein? Momento bula. Minha Vamos lá. coragem, Momento pastor. bula. Momento de coragem. Eu estava com tanto medo que tremia. Morava em São Paulo quando alguém tentou abrir a porta e entrar de madrugada. Deve ser na casa dela, né? Meus filhos eram pequenos, meu esposo não estava em casa e minha sobrinha assistindo TV com as crianças. Me chamaram dizendo que tinha alguém abrindo a porta e eu comecei a doar calma. Peguei um facão, olha que calma. Eu peguei um facão e comecei a falar, pode entrar, mas não sairá vivo. E quanto mais ele forçava a porta, mais eu tremia e falava, coloque a mão na maçaneta e ficará sem ela, até que a pessoa desistiu de entrar. Nossa, ela ficou bem calma mesmo. Eu também não entraria numa situação dessa, não. Né? Mas aí vale aquela dica, boa e velha dica, que é muito perigoso a gente reagir em casos de assalto, né? Então, claro que no momento da emoção, e a gente até falou sobre isso, que às vezes naquele momento em que você está tão emocionado e tão levado pelaquela circunstância, a gente acaba reagindo de uma forma que nos coloca em risco. Então, é muito bom a gente ter coragem, mas tem alguns momentos que o medo é saudável para nos proteger. É, e no Em casos de caso dela- assalto, a gente não pode reagir. No caso dela, foi o instinto, né? Foi o E os instinto. Maternal, filhos lá, os protetor. Ela quis proteger. Sim. E a gente faz umas loucuras, né? Por causa do filho da gente, mas a gente precisa tomar cuidado. Não mexa com o filho de ninguém, Não porque mexa. mãe é um bicho perigoso. Né? Aí você acorda uma leoa. Não mãe mexa. com raiva é um negócio perigoso. É verdade. Eu tenho aprendido muito com isso. Muito, muito. Não quero colocar, inclusive, aqui coisas minhas. Olhem por mim. Olhem por mim. Vamos a mais uma participação agora? Olha, alguém que não se identificou. O bom aqui do programa é que você pode ter sua dúvida e a gente preserva a sua identidade. Às vezes, eu quero tomar uma decisão, mas eu fico com medo. Sou uma pessoa que segue o seguro, né? O dia a dia. Estou assistindo ao programa e quero uma opinião. Vamos lá, então. O que é? Você quer entender por que eu sou assim?
isso me prejudica, por uma parte, apesar de por outra não. Então aí ela É está... uma crença da pessoa, né? Como eu já disse, às vezes começa na tenra idade. Tem uma autora que eu admiro muito, que se chama Brené Brown. Ela me ensinou muito sobre vulnerabilidade. Ela fala muito sobre isso há muito tempo, tem uma pesquisa científica sobre isso. E ela fala que nós crescemos, nós todos aqui, nós crescemos na vulnerabilidade e não na hora que a gente está se sentindo confortável. A gente precisa entender que não é para se julgar, para se maltratar quando a gente tem um medo. Não, aceita. Tudo bem, faz parte. A questão é respirar, analisar, claro, não se colocar em risco, mas ir adiante. Porque toda vez que você sai daquela zona de conforto, é a hora em que você busca soluções. É a hora em que você não faz o que todo mundo faz. Fazer o que você faz, não, Cris, não vai me levar a ter uma vida igual à sua. A minha vida depende do que eu faço, do que eu quero para mim, das formas originais de viver que eu tenho. Então, faça, a partir de hoje, o que você quiser fazer. Isso vai te levar muito além. E olha só, sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero te levar a muito além. Porque a gente prometeu para você de casa que teria o quê? Aquele artesanato especial de Natal. Você tá aqui assim, ó, hashtag Karina. Tem uma torcida em casa que eu tô segue ela ouvindo nas redes daqui, ó. sociais. Ela que inclusive já ganhou alguns prêmios da rede social, seguidores, o pessoal que está sempre lá motivando. Convido você agora, vem comigo, vamos lá. Tinha o Neném ontem, a geração Neném, nós colocamos outra geração Vem. Vem para acontecer. Vai dar tudo certo. Vamos lá, artesanato de primeiríssima qualidade. E essa mesa aqui já é um brinde para os olhos, Karina. Que bom ter você aqui, querida. Tudo bom? Tudo ótimo, Que melhor bom, agora. Então, tá animado Tô pro animado, artesanato, pro Natal, Que benção, né? Natal. E outra, as cores bonitas, né? Bonito, né, Cris? O momento Eu do acho que- nascimento de Cristo, né? Com certeza, esse é o principal. A gente não pode esquecer que nessa época, por mais que a gente goste de decorar, de receber família, das cores, como você falou, que você vê muito também, você não pode esquecer o principal. Por isso até trouxe aqui, Cris, algumas coisinhas para te lembrar, né? Você que está ali em casa, essa plaquinha artesanal, eu já comprei feita, tá, gente? Confesso que não fui eu que fiz, mas tem um verso muito bonito que fala que Deus entregou seu filho amado, né? De tal maneira te amou que entregou seu filho. Mas hoje o nosso artesanato é para você enfeitar a sua mesa, para você receber a tua família com muita cor, muita alegria. E essa plaquinha aqui, Cris, olha, ela disse assim, tem um pensamento para você ter coragem de que 2020 vai ser o teu ano de ser feliz. Então, escolha ser feliz, né? A gente tenta também, como vocês estavam conversando agora, eu estava atenta ali, prestando atenção, nossa mente tem poder, né? Então, vamos ter uma determinação aí, um pensamento bem positivo, porque vai ser um ano de muita alegria, de muita bênção. Então, por isso eu trouxe essa plaquinha aqui, que pode ser um ótimo presente, se você quer dar para a família, amigo secreto, que nessa época tá cheio de amigo secreto, a gente já não sabe o que mais inventar, né? Então, é muito fácil, gente. Eu coloquei aqui nesse cavalete, porque achei bem bacana assim, mas você não tem o cavaletinho, não quer gastar muito, mas tem, olha, uma plaquinha de MDF. Fácil, você faz essa plaquinha, coloca um pensamento. Eu trouxe até esse aqui, olha que legal. Ore, espere e confie. Tá? Então, você pode colocar vários pensamentos que são bem bacanas para que esse final de ano... Você veio com tudo, hein, Tô Karina? inspirada, Você Cris. veio com tudo. Tava com veio saudade com do programa. frase, veio com esse cavalete aqui. E o que eu acho bacana do Natal, né? É que também essa questão da exclusividade de um presente que foi você que fez. Hoje em dia está nessa questão toda de colocar um pouco da gente nas coisas. E sobre isso eu queria falar uma coisa para você. Dê valor ao trabalho artesanal. Não sou eu porque sou artesã. Estava falando agora há pouco, antes com uma amiga que ela faz miniaturas para casinha de boneca. Gente, a coisa mais linda. Então, a gente fala um pouco. Muitas vezes não se dá valor, né, ao trabalho artesanal. Mas pensa que essa pessoa que fez esse trabalho artesanal, além de colocar tempo, dedicação, capricho, tem muito amor. Então, essa é a nossa dica para você que vai preparar esse presentinho super fácil. Eu já trouxe um pouquinho adiantado. Ali vai passar para vocês agora a lista de materiais. Gente, plaquinha de MDF do tamanho que você quiser, que você tiver em casa, tá? Essa aqui, eu acho que meu oleômetro tem uns 12 por 15, mais ou menos, tá? Você vai passar um verniz acrílico à base de água, que a gente usa muito pro artesanato.
Passou o verniz, umas 2 demãos, secou, até pode secar com secador, tá, Cris? Para a gente não perder muito tempo. Então tem tudo em casa, a plaquinha, a questão do verniz A acrílico. gente forma inteiro, né? O verniz É. acrílico, a base de água, porque não cheira forte, seca muito rápido, tá? E é baratinho também. Você vai comprar um vidrinho pequeno, vai, olha, dar muito artesanato aí. Ó, esponja de cozinha, tá, gente? Usei bastante essa técnica esse ano também, porque é outra coisa que é rápida, barata. Você, de repente, não quero investir muito em pincel, tô começando. Não tem problema. E parece que, ela dá um detalhe também especial, né? Isso, ela faz essa falsa madeira aqui, né? Porque o MDF, ele não tem muito, assim, não tem os veios da madeira, nada, mas você faz esse aqui, ó, e aí parece uma madeirinha, tá bom? Deixa uma cor bonita, você deixa secar ou seca com secador de cabelo, tá? Rapidinho, e passa um verniz também. Então eu passo para selar, né? Que é no verniz Isso. ali. Depois eu passo a esponjinha e depois volto a colocar o verniz. Exatamente. Importante você selar, como você falou. Por quê? Porque senão quando você passar a esponja, como a esponja está umedecida, você vai passar no MDF e aí vai aparecer toda aquela ferpinha do MDF próprio, tá? Então vai ficar manchado, vai ficar feio. Então por isso sempre é importante você passar o verniz. Enquanto ele seca, Cris, eu vou colocar aqui só em cima até de um plastiquinho, uma cartolina, o que você tiver para não sujar a mesa, Karina né? é sempre delicado, se você já estava lambuzado tudo aqui, eu admiro, inclusive, a arte dela, mas o carinho que ela tem. Eu sou cuidadosa. É cuidadosa. Sou ciumenta também das minhas coisas, né, Cris? Confesso que sou um pouco ciumenta, mas é isso que a gente vai aprendendo com o tempo. Olha só, vamos então pintar esse aqui? Ore, espere e confie. Você vai pegar a tinta branca. Agora, Karina, é fácil de É uma comprar? dica. É fácil de comprar? É fácil de comprar, Cris. Hoje em dia, qualquer cantinho que venda artesanato tem essas frases frasezinhas. prontinhas, com vários tamanhos muito e em tal. alta e é muito baratinho. Você paga R$1 e pouquinho, às vezes Nossa. R$2, dependendo, né, da frase, do tamanho, enfim. Trouxe também uma resina. Outra coisa que é fácil de conseguir e é barato. Tá? É bem econômico assim. Então, por exemplo, se você quer fazer esse trabalho para dar para várias pessoas da família, vai sair baratinho e vai ficar super legal, o pessoal vai amar. Então, com um rolinho de espuma ou com uma esponjinha, uma buchinha, né, de maquiagem, você pode pintar também. Passa umas 3, 4 demãos, mais ou menos, para que ele fique assim, né? bem, para que fique bem branquinho. Secou, aí você passa o verniz para selar. Porque depois, se tiver poeirinho, que seja, você passa um pincelzinho, um paninho. Fica mais fácil para manter, Tranquilo, né? gente, Para manter. tranquilo. Então, o que eu faço aqui, Cris? Eu trouxe 2 tamanhos de fita, tá? Trouxe uma de 6 milímetros, mas não todo mundo vai ter. Então, o que eu faço? Pego em casa, com paciência, a minha régua, marco esses 6 milímetros, ou se quiser, mais um pouquinho, tá bom? Eu até marquei um pouquinho mais, para que o friso seja um pouquinho mais grosso. E você vai marcar toda na voltinha, e depois, essa vai ser a minha referência, tá? Eu quero que o friso que eu fiz fique desse tamanho. Então, o que eu faço? Coloco uma outra fita, tá? E aqui você vai, desse jeito vai fazer tudo na volta, tá? O que vai fechando. sobrar, isso. Por quê? Porque depois eu tiro essa parte aqui e fica o frisinho, tá? Que já está aqui, ó. Pronto, desse lado já está pronto. Isso. Aqui eu já pintei de vermelho, para trazer adiantadinho. E vou tirar aqui, como te mostrei agora. Agora eu entendi. Isso aqui, onde que a Karina quer chegar? Agora eu entendi, está pronto. Tô te dando Ela um- inverteu aqui para sobrar as pontinhas, para ela fazer o Isso. detalhe. O que eu vou fazer aí, Cris? Eu vou pegar o rolinho e mais um pouquinho de branco, tá? 19 anos, E vou ele já tem. passar aqui nessa voltinha. Eu não vou. Agora essa questão facilita, porque se você tentar marcar com alguma canetinha para depois pintar, é muito demorado e ainda não vai sair como nem sempre gostaria. fica. Exatamente. Então, assim, porque quando tem muita gente que assiste o programa e que me acompanha do armarinho, já que a gente fazia trabalhos um pouquinho mais elaborados.
E disse que tem até interação, mas deixa só concluir o pensamento que eu vou esquecer. Tem gente que já está bem preparado. O Brasil, eu sempre falo, é um país que tem muito artesanato e tem muita coisa linda, mas tem muita gente que também está começando. Então, para você não se frustrar, começa aos poucos, tá? Vai aos pouquinhos. Aí, devagarinho, você vai aprendendo, faz uma coisa. Ah, não gostei da pintura. Tá, mas gosto de costura. Ah, quem sabe seja aí. Dentro da área tem várias plataformas para você levar para... Não sempre diz que a gente tem inteligências diferentes, né, Cris? Nem todo mundo é bom de matemática, nem... E o mesmo que bom acontece que aí com tem talento para todo artesanato, mundo, né? tem plataforma para todo mundo. Não é? Que coisa linda. Exatamente. Tá ficando- Então, você deixa secar e passa mais uma demão. Não sei se você quer ler alguma interação Vamos, enquanto chegou o pessoal seca. quando você entra aqui, o pessoal já participa. É para Ai, você, que bom. é para Então, você. deixa eu Então, ver. participação Quero na ver. tela, então. Vamos lá. É aqui no nosso Entre Família. A interação está chegando, calma. Olha aí, quem vai ler para a gente aqui? Olha, quero dizer que a Karina do Canto me doou coragem para sentar na máquina de costura e fazer meus artesanatos. Embora eu precise de mais coragem para continuar, exatamente, é a Neuza Ferraz. Que alegria. Daquilo que você estava falando, parece que vocês estavam aqui ó, sentindo a participação. Pois é, gente, eu amo quando a gente escuta esses depoimentos, né, Cris? Porque às vezes o nosso trabalho fica meio anônimo, né? A gente faz tal, mas tem muita gente que por aí comenta isso. Gente, costura é outra coisa que te dá coragem. Muitas vezes eu penso, eu vou fazer o molde, vou cortar e depois, né? Vai embora. Mais do que perder o pano não vai ser. Eu falo isso para tia Cecel, até que ela gosta muito de costurar. Ela tem muito medo de cortar às vezes. Falo, não tenha medo, amiga, corta. Mais do que perder o pano não vai ser. E aí a gente vai aprendendo. Então, coragem para isso também. A nossa doadora de talentos e também de coragem no programa. É Coisa isso aí. linda. Cris, vamos passar mais uma demão. Eu teria que ter trazido o secador de cabelo para acelerar aqui, mas era tanto detalhe que eu queria Mas é uma trazer. questão pedagógica. O pessoal de casa Não vai também dosando, né? Tá Ó, mais branquinho, passa, dá tá mais mais mãozinha, tenha paciência também, né? Coloca na janela, eu faço muito isso, né? Porque eu trabalho muito à noite, enquanto o bebê dorme. Aí eu coloco na janela, vou pintando um, outro, e olha, lá vou criando, é um tempo que é só meu, né? E aí a gente curte demais. Eu vou tirar já, teria que passar mais uma demãozinha, mas como o tempo é curto, vou deixar ele meio gastinho assim. Até eu acho que eu gastei, se eu não me engano. Com um paninho, como você vai fazer? Deixa secar esse branquinho. E se você tiver um paninho que esteja limpinho, assim, até que a gente usa, às vezes, para limpar a mão de tinta e tal, molha um pouquinho e gasta um pouquinho as pontinhas quando ele já está seco, tá? Mas seco assim, tipo, acabou de secar. Não espera de um dia para o outro, porque aí já Não tem como tirar. não tem como Para tirar. ficar aquele detalhezinho mesmo. Isso, então ficou assim meio desgastadinho ali as charmezinho, pontinhas. né? É um charminho, né? Um diferencial. Aí o que eu faço? Colamos aqui a resina e eu trouxe a nossa frase escolha ser feliz. Estou Já tá colando, pintadinho, já já tá trouxe pintado porque o finalizado. branquinho dá trabalho. Essa colinha aqui, um adesivo, disse movileiro, é para colar móvel. Olha a cola, gente. Eu tô com todos os meus dedos colados. Funciona. Funcionar, eu te garanto que funciona, Cris. Então, é um adesivo instantâneo. Você compra em lojinhas de material de construção, até tem hoje em dia em papelaria, porque tem muito artesão que usa, né? Vou tirar essas fitas aqui só para não deixar feinho a parte de trás. Sempre que você termina seu trabalho, passa o verniz para proteger a peça, para dar um bom acabamento. Esse é um outro diferencial, né? Esse, claro que o branquinho ficou, faltou alguma demão, mas para isso eu trouxe esse finalizado. Coloquei até um coraçãozinho ali no meio, um detalhezinho. É que esse relevo fica bonitinho, né? Fica bonito, né? Eu gosto muito também. E coloquei ali um detalhezinho mais natalino. Então, está aqui nossa mesa montada, Cris, agora só falta cozinhar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A mesa tá legal. Karina, parabéns. Obrigada. Você faz a diferença aqui na nossa semana. Muito o pessoal obrigada. de casa também Muito obrigada. nos fala, nos cobra mais o que vai vir. Eu acho que isso é importante, a gente aprender junto aqui. Parabéns pelo Com teu trabalho. certeza. E que em 2020 a gente traga assim muitas coisas especiais Se Deus também quiser. aqui. Uma grande família, para mim foi realmente fantástico compartilhar esse ano com vocês. É uma proposta diferente do armarinho. Muitos me cobram. Por que não tem mais costura? Por que não tem mais tempo de armarinho também? Mas é uma
uma proposta diferente. A gente quer chegar a mais pessoas, né? Aqueles com um pouquinho, pelo menos, de artesanato, colorir um pouquinho a tua vida, viu? Bom demais. Inclusive, no NT Play tem mais, né? Isso, você pode acompanhar depois, né? As pessoas que perguntam, pode acompanhar tanto ao vivo, né? Nas quintas-feiras, geralmente, que eu tô aqui, e também depois pode assistir o armarinho ali para relembrar algumas técnicas. Bom demais. Agora que você já tem toda a instrução, vai colocar nos favoritos ntplay.com. A gente vai para um breve intervalo, mas ó, lembra que no início do programa a gente tirou a pilha do controle, então não troque de canal. Fica aí que a gente está falando sobre coragem depois do intervalo no seu Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e nosso tema, hein? Coragem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, mulher, primeiro, depois para você, homem, que também está aí. É o seguinte, você tem medo que seu marido abra lá o guarda-roupas e encontre aquela bota que você não revelou até agora. Ela tá lá no Natal, você vai ter que comprou pro Natal e não avisou o marido. Outra coisa para você, homem aí, né? Você está com medo do carteiro. Por quê? Não tem nada a ver com ele, mas a correspondência que ele traz são os boletos. Então, vamos parar um pouquinho para pensar. Às vezes você constrói os próprios medos. Você busca ter medo. Questão financeira. Agora, Cris, é verdade. Estou apavorado. Não se apavora, não. Não começa a tremer aqui, ó. Ó, não. Presente para você. Foca aqui. Olha só que coisa linda. Presente ainda é de graça. Estamos falando dessa revista especial aqui, Sal do Mais. Justamente para você sair do vermelho. E você começa o quê? Começa dando o primeiro passo com essa revista de graça, ó. Cheirinho. Quando fala de graça tem um cheiro diferente, não vai dizer que não é. Tem coisa que quando fala de graça é um sorriso no rosto. Você já começou a sorrir agora. Aqui é um guia prático para ajudar você como mulher aí, a criação dos filhos. Você vai cobrar de um adolescente a educação financeira. O que adianta? Às vezes na parte da infância você não colocou os primeiros passos. Mas tudo há um jeitinho, vários pontos especiais. Então vou fazer o seguinte, você, inciso com você, ligue 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você pode mandar um WhatsApp, eu quero, manda aí, ó, quero a revista, para o 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25, você não paga a revista e nem a postagem. Depois é dar um abraço sem medo no carteiro, ele não vai entender nada, fala assim, eu estava vendo o programa Entre Família, dá uma olhadinha, peça a sua revista porque essa aqui é minha. Pronto? Combinado? Agora voltando ao nosso assunto aqui, nós temos muitas pessoas na nossa casa, né? Porque eu digo nossa, porque essa casa também é nossa, porque nós passamos momentos com você que estão participando. Com certeza. E eu quero saber o que você está dizendo aí. Qual foi a situação que você teve que encarar o medo, ser ali, ó, retado, como diz no bom baianês, enfrentou o medo e se deixou levar aí pela coragem? Mande pra gente aqui no nosso WhatsApp e eu já quero começar a ler aqui a participação do nosso público. Vou começar aqui. Ah, não, você já leu da outra vez, agora é a minha vez. Olha o sobrenome. Ah, não, quando é Essa- assim, é a Não. outra pessoa que lê. Não, não, Ah. não, e outro detalhe. Eu falei porque eu posso outro editar na detalhe. leitura. Não, pastor, Posso corta editar. o microfone dele. Gente, Você ela lê- tá se enganando. Tá, você lê. Isso aqui é declaração de amor? Na ou eu verdade- faço uma trilha, tá? Eu faço uma trilha Faz aqui, a tá? trilha. Vai, lê. Na verdade, ela tá iludida, mas tudo bem. Vamos ler o que ela falou, né? A gente tem que Vou respeitar fazer a opinião trilha, tá das aqui, ó. outras Sovio, pessoas. nosso viu, tá? Vai lá, cadê? Meu marido é corajoso. Piada essa, gente. Então, pare com a sovio que não deu pra ouvir. Olha aí, Falhou, meu falhou. marido é corajoso. Ó que conversa fiada. Sempre se declarou, mas realmente a primeira cantada foi bem ruinzinha. Foi bem ruinzinha. Graças a Deus e a minha mãe tive uma boa visão do futuro e caí na cantada do currículo. Também amo você. Cara, Ai, isso aí acabou. Esse programa pode acabar aqui nesse momento. Não. né? Amor, um beijo. Brincadeiras à parte, você tudo bem. Vamos É concordar, né? fantástico, Vamos não, concordar. fantástico. Ela fez uma boa escolha, pastor. Fez. O Filipão A gente aqui tem que confessar. é demais, é demais. Mas agora é o seguinte, ó, parece que está chegando agora uma situação constrangedora. Difícil. Vindo dos nossos telespectadores, vamos buscar ajuda? Então, na tela, a sua participação. A Lenari Santos. Lenore. Lenore Santos. Ela é de Pernambuco, é isso? Isso, Lorena, Pernambuco. E aí, vai encarar? Então encarei a atual mulher do meu ex-marido no enterro da minha ex-sogra. Muito simples, mas muito Nossa, gastante. deixa eu fazer essa conta aqui. Encarei a atual mulher do meu ex-marido no enterro da minha ex. Que coisa, hein? Situação Realmente, imagina. deu coragem mesmo. né? complicado, né? Complicado. Complicado, mas olha, tem mais participações aí, o pessoal de casa não para não. Agora eu acho que eu já consigo ler, eu já me recuperei um pouco da declaração da minha esposa. Mas a Não. bochechinha tá vermelha ainda. Nossa, Mas faz parte. eu vou levar para jantar hoje à noite. cara. É. Vamos lá. Vamos lá. É de Tucuruí, no Pará. A Maria Luísa, ela diz o seguinte: eu era muito amiga de um rapaz.
Quando ele completou 18 anos, eu falei, está na hora de nós namorarmos. Estamos casados há 27 anos. Aí eu diria, é retada essa mulher, né? Essa daí É retada. Arretada. ó, igual a mim. E outra, viu? E outra, depois tem aquelas conversas de arrependimento e tal. Ela não se arrependeu, Não. tá na hora de namorar, tá na hora e vamos embora. Seguiu a intuição dela, né? Seguiu a intuição e acertou. E acertou. 27 anos. Ele nunca mais teve coragem de dizer não para ela. Tem mais A aí? gente tem mais interação aí também, vamos ver. Fernanda Causavara. Meu ato de coragem foi quando, no início do tratamento para a síndrome do pânico, enfrentei o medo e fui na vigília da minha igreja muito bem. Parabéns, Fernanda. Parabéns. Parabéns, é isso aí. Esse é um exemplo nato de que o medo não pode nos paralisar. Fernanda tinha síndrome do pânico. Eu nunca tive essa experiência, nunca passei por isso, não tenho bagagem pessoal nem profissional para falar sobre isso, mas eu imagino que a síndrome do pânico deva realmente nos Vou te paralisar. dar um case. Minha esposa, Silvia, e ela tinha muitos medos, inclusive sair à noite, dirigir. E ela bateu no meu primeiro carro 2 vezes, né? E ela só batia em carro caro. Aí eu comprei um carro mais barato. E aí a primeira vez ela já bateu no carro. Ela disse, eu não quero mais, nunca mais. Doei coragem para ela. Disse, não, você vai vencer isso aí, vai dar tudo certo. Depois ela dirigiu com maestria em Florianópolis, um trânsito caótico, levando o filho para lá, para cá. Então, apesar de ela ter essa questão aí de ter uma síndrome, ela ainda correu atrás, inclusive, claro que, né, tem que ter todas essas plataformas psicológicas para ela poder entender, né? E acho que a questão da fé, perdão, Carlinhos, só para concluir que a interação falou sobre o ânimo para ir na vigília da igreja da Fernanda, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente já comentou aqui, e esse quesito fé, esse quesito comunhão com Deus, esse quesito relacionamento íntimo com Jesus, isso realmente cura a alma. Faz a E isso eu diferença. já posso falar com o conhecimento de causa, porque eu já passei por um processo de depressão e foi a comunhão diária, a oração, a luta espiritual que me deu vitória. Inclusive, eu quero comemorar aqui, porque tem 9 meses que eu não tomo nenhum medicamento. Ok. E eu briguei com Deus, assim, né, no bom sentido, brigando em oração, aquela luta ali, né, Jacó com Deus, e graças a Deus consegui a vitória. Tem uma sentença iniciática que fala, né? Você tem que decidir agora quem você dá alimento, a fé ou ao temor. Não tem outra escolha, né? Então, se você alimenta o seu temor, isso vai tomando uma proporção. Ainda bem que você Verdade. conseguiu reverter isso com a sua esposa, você também conseguiu reverter isso tomando uma atitude de buscar a fé como uma resposta. Não tem outra escolha. Então, tudo que você põe energia, aumenta. Se você põe energia para o bem, isso só tende a aumentar. Se você puser energia em coisas que são negativas, isso também vai destruir você. E tem um verso que eu levo para minha vida, que é o amor lança fora todo medo, né? Sim. Então, quando eu digo assim, Senhor, eu tô com medo, eu preciso sentir agora o teu amor aqui, porque o teu amor lança fora todo medo. Então, nas minhas batalhas diárias, nas pequenas e nas grandes batalhas, eu falo, Senhor, por favor, agora eu preciso sentir o teu amor. Eu preciso sentir aqui, me ajude, porque o teu amor lança fora o medo. Eu preciso agora do teu Dá amor. certo. da E tua- agora a gente tem uma pergunta, vocês se preparem aí, porque pergunta é com vocês. Né? Então, mas vamos fazer essa pergunta aqui. Solta aí na tela a pergunta que mandaram para a gente. É o Valmir Olímpio, de São Paulo. Tenho muito medo dos erros do passado. Hora ou outra eles me atormentam. Fico muito mal. Como criar coragem para enfrentar isso? O passado, a gente fala bastante, né, sobre... As pessoas tendem a viver, a pessoa que vive, né, muito do passado, ela tende a desenvolver a depressão, né? E a pessoa que ela está focada muito no futuro, dá aquela ansiedade. A gente até comentou um pouco sobre isso. O que passou, já aconteceu, já foi. Ele tem que tirar como aprendizado os erros que ele teve e evoluir. Passou, já foi, agora é seguir em frente. E, pode ir? Pode ir. Não é à toa que o meu livro se chama #Doe Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora. O agora é a solução para tudo. Se você está aqui pensando, preocupado com o que você tem que fazer daqui a pouco, você não sente o gosto da vida nem agora nem daqui a pouco. Verdade. Então, se você prestar atenção no que você está fazendo agora, se você está agora assistindo o programa, preste atenção no programa. Se você está agora conversando com seu filho, tenha atenção com o que está conversando com ele. Isso é a solução para tudo. E eu falo que a gente tem mania de querer soluções caras, rebuscadas, aí a gente dá valor. A coisa que é simples, a gente não dá muita bola e está na nossa mão. É só prestar atenção. A hora de dirigir é hora de dirigir. A hora de se alimentar é hora de se alimentar. A hora de rezar é hora de rezar. E por aí vai. E eu acho que isso é uma ferramenta boa para esse moço que fez essa pergunta. Prestar atenção no que ele está vivendo agora. Porque quando ele faz essa pergunta, eu vou recuar de novo? Ele não vai recuar de novo se ele se fizer essa pergunta na hora de novo que ele tivesse algum desafio para fazer. Essa é a diferença entre a pessoa corajosa e a não corajosa.
E a Ana Passos fez uma pergunta. O que você vai fazer agora, Cris? O que você vai fazer agora? Isso nós temos que fazer o quê? Agora, eu não gosto desse momento. Não, fala. Porque não. olha só, Não, é eu me isso. nego, não. É isso, é isso. Daqui não sai. Primeiro que eu não gosto porque eu tô invadindo aqui a casa da Carol. Segundo, porque eu gosto de invadir a casa da Carol. Eu gosto. Essa poltrona aqui, ela Tem um pouco de inclusive, você. Tem um pouquinho do meu cheiro aqui. Tem um negócio meio Quando a baiano Carolzinha aqui. sentar aqui, Carol, vou deixar bem quentinha essa poltrona aqui pra você. E volte logo, porque o povo tá com saudade. Mas, infelizmente, a gente tem que terminar o programa. E eu não... Vai, agora, Não. eu não consigo. Eu não tenho Não. coragem pra Não, isso, é com você. eu vou secar a lágrima aqui. Débora, brincadeiras à parte, como é gostoso, como a gente fala de algo bom e positivo para doar para as pessoas em conhecimento. Débora, muito obrigado por compartilhar conosco o Agradeço. conhecimento. Eu que agradeço, podem me convidar sempre, estou à disposição de vocês aí. Obrigada bem. pelo convite. E eu já tomei a liberdade de chamar a nossa colega ali de Carlinha. Porque Adorei. esse baiano tem esse negócio, né? Conhece, de repente a gente já tá... Posso mostrar o livro dela aqui? Mostra para qual? Mostra aqui para o Felipe, ó. Esse aqui é o meu, não adianta querer, mas esse aqui é o meu, vou ler. Muito obrigada. É o presente que eu mais gosto de ganhar, é livro. Esse é o livro da Carla. Eu E espero que esse seja daqui útil. é o meu, é outro livro da Carla. Mentira, brincadeira, é o mesmo livro. Quem quiser me achar, Mas pode me eu achar quero nas redes mostrar uma coisa que o sociais. pastor não mostrou. Não? A minha dedicatória. Porque livro também que é ganhei. livro Eu tem gostei, que porque eu ter faço dedicatória. personalizado. E é muito chique. Por favor, olha aí. Olha aí. Olha aí. Muito obrigada pelo seu livro. E eu espero que esse livro seja aí uma forma de você espalhar, né, como uma espécie de corrente da coragem para outras pessoas. Sim, eu falo bem isso. Eu tenho um podcast também, para quem quiser, que se chama Na Trilha da Coragem, onde eu levo histórias de superação, de pessoas que têm histórias incomuns, pessoas comuns com histórias incomuns. E eu faço questão de reverberar sempre as histórias de pessoas, para que estimule a quem está passando por alguma coisa igual, para fazer diferente. Legal. Quem quiser me achar, tá no Carla Brandão 11 no Instagram. Legal. Muito bem. E agora nós temos aqui um recado dele também, para reverberar essa questão da palavra de Deus para esse conceito de coragem, né, Mas pastor? depois daquela declaração, será que ele vai dar conta? Tá, Eu e já- outra, porque o amor é inexplicável. E ele É. está com a palavra que é amor. Que é- Então ele está Ah, todo é blindado desse. verdade. Mas eu estou aspecto. respirando fundo desde aquela hora para ter condições de falar agora. Hoje vai ser especial. Mas você sabe- que o amor é o caminho. É caminho, O amor né? é o caminho para tudo. Você sabe que na Bíblia tem centenas de vezes Deus falando tenha coragem, tenha coragem. E eu vou ler uma dessas vezes aqui, que está em Josué no capítulo 1, no versículo 9. Deus dizendo para Josué assim: não fui eu que te ordenei? Seja corajoso, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse texto aqui, o Deus falou isso para Josué, quando Josué estava enfrentando o desafio mais difícil da vida dele. Ele ia ter que assumir a direção do povo, mais de 1 milhão de pessoas, e ele ia ter que substituir o maior líder que aquele povo já tinha conhecido, que era Moisés. Mas ele recebeu a ordem de Deus: olha, não foi eu que mandei você ter coragem? Então tenha. Por quê? E aqui tem alguns motivos para Josué ter coragem, e eu quero falar para você aqui na câmera 1. Josué poderia ter coragem porque diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você quer um motivo para ter coragem? Você sabe que Deus está com você. Se você tem certeza que Deus está com você, não existe a possibilidade de você ter medo. E mesmo que o medo chegue, você tem coragem de enfrentar. Como nós falamos aqui, muitas vezes você vai ter que ter coragem para superar os seus medos. E Josué certamente estava sentindo algum tipo de medo na hora de substituir o grande líder Moisés. E Deus diz assim: não te ordenei? Seja forte, tenha coragem. Agora o versículo anterior dá outro motivo para que Josué também tivesse coragem. Ele diz assim no versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Outro motivo para que Josué fosse um homem corajoso é porque ele tinha o apoio da palavra de Deus. Então deixa eu resumir para você aqui os motivos da coragem de Josué, que podem ser também os seus e os meus. Primeiro, ele tinha Deus com ele, e isso nos dá coragem. E segundo, ele tinha a orientação da Bíblia para que ele pudesse seguir pelos melhores caminhos. Com você, pode ser a mesma coisa. Com Deus e com a Bíblia, você também pode ser uma pessoa que vai enfrentar os seus medos e superar os seus medos com a coragem que Deus nos dá. Que mensagem linda. E, inclusive, o senhor usou um versículo que eu amo esse. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Eu amo esse versículo aí, que está lá no livro de Josué. E amo, além desse versículo, uma coisa.
como uma boa jornalista, eu gosto muito, sabe de quê? Do Marcelo. Ah, que é- verdade. Nosso conselheiro da família Não, aqui. ele é um conselheiro. E outra coisa, ele tem. Eu falei, né, como uma boa nordestina, uma boa baiana, porque ele tem uma malemolência realmente. Tem. Ele tem uma baianidade, aquele pastor. Ele tem, é uma sobrancelha, eu diria, diferente, que ele tem um jeito de olhar e tal. E olha só, eu quero saber o seguinte, a gente pegou um tema muito bom hoje, que é coragem. E para essa novidade que a gente vai contar para você, que tem o dedinho aí da Ana Passos, que está hoje no nosso ouvidinho aqui também, que é o SOS Família. Como é que funciona agora? Situações, estou com problema na família, aquela criança se joga no mercado, meu Deus, o que está acontecendo? Não, é esse programa. Você manda pra gente. Manda. Manda por e-mail todo esse dilema que você está vivendo para essa, né, com a sua família, manda para o nosso e-mail, que é o entrefamília Arroba. em novo tempo. Vixe, me enrolei toda aqui. Vamos Entrefamília, lá. Entrefamília arroba, novotempo.com. novotempo.com. Pronto, é simples assim, ó. Tem uma propaganda que era assim, simples assim, ó. Fácil. E o que acontece? Ano que vem, a sua história vai ser contada de uma maneira aqui, ó. Eu tô louco para entregar, porque é uma maneira diferente. Mas não pode. A Não Patrícia pode. sempre fala aqui, ó, o Não spoiler. pode, não Segura. pode. Mas é o seguinte, então manda pra gente. E o melhor, se for uma história que você não queira se identificar, a gente preserva, né? Coloca essa questão do anonimato. Verdade. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, isso é para 2020. Agora, amanhã... Amanhã eu vou adorar o programa de amanhã. Porque o programa de amanhã fala de uma estrela que brilha no céu, que é o sol maravilhoso. E o sol, gente, principalmente o sol de Salvador, tem um negócio Ela faz diferenciado. propaganda do marido e de Salvador, que não é fácil, tá? Mas é o verão que tá chegando. E como lidar com essa estação especial? E aí? Amanhã. Assista amanhã no Entre Bom Família. demais, então não perca. E continua agora, que tem agora... O que tem? Gil e Cris. Gil e Cris, coisa boa. Segura, não sai daí. Grande abraço. Tchau, tchau.